mais fazer uma apresentaçãozinha. Então, gente, boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão aí do Ubuntu Lab com o Maurício, né, que ele vai se apresentar. Primeiramente, vou também apresentar mais do panorama do Ubuntu Lab para ele, né, que aqui é um espaço, né, que pessoas pretas pensam tecnologias para cidades inteligentes, né. Então, a gente tem várias propostas, vários projetos aí que estão encaminhando, né, com trabalho com a prefeitura, junto com o PNUD. Então, a gente tem... É muito abrangente, né, os conteúdos nas quais a gente está atuando. Então, acho que, assim, inicialmente é mesmo dessa pauta. Acho que o pessoal, quando for conversando também, você vai entender um pouco melhor as pautas e tal, mas é mais ou menos basicamente isso. Um espaço onde pessoas negras pensam em tecnologia, né? De combate racial mesmo, né? De acabar com todo esse mercado de tecnologia que não nos representa, não nos contempla também. Então é isso, gostaria que você se apresentasse para o pessoal também. E boa noite aí, boa apresentação. Obrigado, Christian. Primeiro, boa noite a todos. Fiquei muito feliz com o convite para fazer esse papo aqui com vocês. Eu sou Maurício Lima, eu sou artista, tenho uma formação. Eu me formei em teatro pela Martins Pena, que, para quem não sabe, é a primeira escola pública de teatro da América Latina. Ela fica aqui no Rio de Janeiro e existe há mais de 100 anos. É uma escola que tem, por característica, ser um espaço onde agrega pessoas e artistas de várias partes da cidade, de outros estados, e que, por ser um ensino público de arte, ela acaba tendo um corpo de alunos bastante periférico e, e não branco, né? Um espaço de acolhimento de diferenças. E sou graduando de teoria da dança da UFRJ também, então é muito massa poder estar aqui nesse espaço que encontrando esses pontos em comum. A minha pesquisa nas artes, assim, eu tenho essa formação em teatro e estou concluindo essa formação em dança, mas eu tenho me entendido como um artista que atravessa essas linguagens. Então, a minha pesquisa ela não está somente ligada ao teatro, à dança, mas ela é um espaço de atravessamento com o teatro, com a dança, com o audiovisual, que é uma pesquisa mais assim recente no meu assim trabalho e que vem junto com com um projeto, uma obra projeto chamada Museu dos Meninos, que é uma ação artística, é um projeto feito por uma série de ações no campo do audiovisual, da performance e das artes visuais, que tem como principal ação, como coluna vertebral, um museu virtual feito por 30 depoimentos de jovens homens negros do Complexo do Alemão, lugar onde eu nasci e fui criado, e que determina que é muito determinante na minha produção e na minha atuação política e artística. Esse projeto é um projeto que eu comecei a desenvolver
ele no ano passado. Comecei a executar ele no ano passado, mas é um projeto que ele existe com esse nome desde 2016, mas que eu tenho entendido que ele existe muito antes disso. É um projeto que surgiu no momento em que eu entendi o que significava ser um jovem negro nascido numa favela. Eu cresci vendo pessoas sendo assassinadas pela violência policial no morro. E de alguma maneira isso parecia que era uma norma, que era a ordem normal das coisas. E aí quando eu encontrei o teatro, muito jovem, fazendo teatro numa ONG na Vila Cruzeiro, o teatro me mostrou que essa relação de violência ela não é uma norma, mas ela é uma construção, ela é uma invenção, é uma operação que está a serviço de um projeto de genocídio da população negra e Maurício, você ficou sem som. agora Agora, agora me ouve? sim. Deu algum mau contato, eu acho. Em qual parte foi muito antes, não? Não, 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 agora, agora. foi só um segundo, assim. Ah, É, tá. pode continuar. Então, assim, eu comecei a criar, quando eu me entendi enquanto jovem negro periférico, entendi o que isso significava, o que estava em volta de mim significava que aquilo não era de fato uma norma. Eu comecei a entender que era necessário construir um espaço onde a gente pudesse mapear, preservar e escrever histórias que não são contadas, né? Histórias que são apagadas, porque muitas vezes, quando essa violência, que não é uma violência só física, né? Ela é uma violência de muitas ordens, uma violência que nos ataca fisicamente, mas também ataca a nossa saúde mental, a nossa subjetividade. Eu achei que era importante e necessário a gente criar um espaço onde a gente pudesse escrever essas histórias, e aí surgiu o Museu dos Meninos, né? Que hoje é esse museu virtual, aberto ao público, com esses 30 depoimentos de jovens de várias experiências subjetivas. A gente tem os jovens, eles têm idades entre 15 e 29 anos, então são duas gerações, de alguma maneira, de jovens que nasceram ali no Complexo do Alemão e que acompanharam um momento muito fundamental de transformação daquele território, que é o momento pré-PAC e o momento pós-PAC. PAC foi aquele programa do governo federal, programa de aceleramento do crescimento, que no Complexo do Alemão veio junto com uma ideia de pacificação, né? Uma ideia falida, furada, mentirosa. E aí nesse museu, a gente tem essas duas gerações de jovens que testemunharam
e que conheceram duas favelas distintas, né? Então, na construção desse museu, a gente fala desses jovens e, a partir do depoimento de cada um deles, a gente também fala sobre o complexo, a gente fala sobre a periferia em si, sobre o Rio de Janeiro, numa perspectiva de apontar soluções para o futuro, apontar futuros. Esse projeto ele nasce nessa tensão de sempre afirmar o passado e imaginar um futuro impossível. Bom, acho que isso é um pouco de mim, um pouco com esse projeto que me determina. Ele é um projeto que tem uma característica também biográfica, porque é a partir da minha história e da relação do meu corpo com esse território que eu construo esse projeto e todas as minhas atuações artísticas e políticas. Bom, acho que eu falei um pouco geral assim sobre o que, né, de mim. Acho que talvez a gente pudesse, não sei como a gente faz, se vocês querem fazer alguma pergunta, que talvez a gente pudesse ir construindo esse diálogo junto. Eu estava lendo que vocês estão numa etapa de protótipos, né? De fazer protótipo, de prototipação, não sei como é que vocês chamaram, eu estava vendo ali no site. E aí também não sei saber se alguém tem alguma pergunta que a gente possa ir construindo, alguma curiosidade para a gente ir construindo essa fala junto aqui. Eu acho que poderia ser, colocasse mais uma dinâmica, né? De uma maneira dinâmica. Mas aí você tem que ver também, Matheus. Você acha que pode ser por assim mesmo? Sim, a gente, se alguém quiser colocar uma pergunta por chat, ou então abrir o microfone e falar. Eu tenho uma pergunta que acho que é uma coisa que pode já dar uma suportada para o pessoal, é que você falou dessa construção audiovisual, né, do projeto, filmar 20 jovens, né? 20 ou 30, Foram 30 30, jovens, né? 30. 30 jovens e construir esse museu virtual. Isso tem todo um projeto, assim, tem toda uma ideia, uma concepção tecnológica nisso, na verdade, né? Isso poderia ser feito em relatos escritos, poderia ser apresentações físicas, e o museu tem toda uma construção de uma lógica de organização dessa tecnologia, né? E acho que pode ajudar um pouco o pessoal, você falar um pouco de como é que foi essa concepção. De onde que nasceu essa Uhum. ideia de gravar, por que gravar, fazer esse tipo de apresentação, como é que eram, como é que é a estrutura do museu e como é que essa tecnologia faz entregar esse propósito, né? Esse é isso, né, que você falou, assim, né? A gente poderia escrever essas histórias de muitas maneiras, né? A gente poderia ser um processo de uma escrita mais tradicional, né? Uma escrita de texto, palavra no papel. A gente poderia fazer isso através de áudios, mas eu escolhi justamente essa questão do vídeo, do audiovisual, porque tem esse museu tem uma dimensão artística e poética nele, né? Então, ele nasceu inicialmente como uma proposta artística. Ele
ele estava vinculado a um processo cênico, a uma cena que ia ser construída a partir desses depoimentos. Eu escrevi esse projeto, inicialmente, a primeira vez que eu coloquei ele no papel e tentei financiamento com ele foi em 2016. E eu demorei 3 anos para conseguir verba para viabilizar ele. Isso porque na minha leitura, além da gente ter uma deficiência de políticas públicas para a cultura, não só na cidade do Rio de Janeiro, como no estado e no país, eu nunca consegui realizá-lo porque acho também que ele é um projeto também de denúncia de uma violência causada pelo Estado. Então eu demorei muito a conseguir realizar ele, né? Por conta desses motivos. Eu chego nesse formato audiovisual muito inspirado na época que eu comecei a escrever esse projeto. Eu estava muito tocado pelo Museu da Pessoa, que é uma grande inspiração para esse projeto, que o Museu da Pessoa é o primeiro museu virtual do Brasil e é um museu, falando muito de uma forma muito rasa, ele é o museu da pessoa física. É um museu onde qualquer um de nós, qualquer pessoa do Brasil pode escrever a sua história e deixar ela registrada em um grande banco de memórias e de narrativas. E você pode fazer isso através de texto, de imagem, de foto, vídeo, áudio. E me emocionava muito pensar num museu feito por histórias de vida. Então, quando eu comecei a desenvolver essa ideia, eu estava num processo muito intenso de pesquisa desse universo museográfico virtual. E eu já tinha um desejo muito grande de pesquisar, por conta dos meus processos artísticos, de pesquisar o audiovisual. E também me interessava que a construção desse museu ela fosse uma construção de muitas vozes. Então, o caminho do audiovisual, assim, uma das coisas também que me fizeram embarcar nisso foi a possibilidade da gente poder mostrar mais desses corpos, assim, né? Desses corpos falarem, para que a gente pudesse não só ler sobre ou ver uma imagem sobre, mas que a gente pudesse ter uma experiência sensorial que tentasse abarcar muitos sentidos, né? A escuta, a visão, os processos das narrativas que não são necessariamente escritas de uma forma tradicional, mas tem um processo também de uma construção de narrativa, de uma construção da palavra desses meninos que juntando isso tudo, eu intuía que poderia ser uma experiência sensorial, porque esse projeto ele foi construído desde o início nessa tensão entre
entre algumas forças, assim, entre uma dimensão política muito forte, social que tem, né? Que tem assim, um projeto. A gente está falando sobre uma realidade que a dimensão política dela é muito direta. Esse projeto existe porque a gente vive numa sociedade racista, que mata a população masculina, negra e favelada, mas ele é também e sobretudo um projeto artístico. Então, me interessava um pouco juntar e bagunçar essas ordens que às vezes parecem ser tão distintas, né? O discurso, sei lá, antropológico, sociológico é uma coisa, o discurso artístico e as proposições artísticas são outras. A gente vive numa sociedade que cada vez mais, e agora principalmente, tem ficado cada vez mais presa à imagem, né? Ao que a gente vê com os olhos, assim, né? E me interessava borrar um pouco essas fronteiras, sabe? Fazer a gente ouvir e perceber essas histórias e essas filosofias propostas por esses meninos por outros sentidos. Então, o audiovisual surgiu um pouco como um dispositivo para experienciar essas propostas de sensações, essas propostas sensoriais em relação à construção desse museu que é sobretudo artístico, né? Apesar dele ter esse diálogo direto com uma questão social, ele é um projeto artístico. E essa tem sido um dilema e uma luta grande para mim, assim, que é fazer com que esse projeto não afastar dessa obra os olhares assistencialistas que são lançados sobre os nossos projetos artísticos, né? Bom, Alguém quer levantar alguma questão? Diga aí, Maurício, você dizer alguma coisa? não, é que eu também fiquei curioso, assim, de saber como é que vocês estão, como é que vocês estão construindo esses espaços, né? Porque, pelo que eu entendi, no projeto vocês estão ali, vocês estão desenvolvendo também ideias e propostas, né? E aí, também queria saber, assim, como é que vocês têm feito isso, como é que vocês têm pensado, como é que vocês têm criado também, né? Como é que vocês estão criando e como é que a gente pode dialogar nesse sentido, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui da Paloma, né? Paloma, que está perguntando como... Então, Paloma, como foi esse processo que eu tenho chamado de processo de curadoria, assim, desses jovens? O projeto ele aconteceu todo na comunidade onde eu assim cresci. Então eu já tinha uma relação com esse espaço muito íntima, né? É o lugar onde toda a minha família vive.
Eu não vivo mais lá, mas é o espaço onde eu assim, cresci e tudo mais. E, e aí o que eu fiz, bom, um ponto antes, só para também deixar falar sobre, né, assim, esse projeto eu consegui realizar ele através de um edital que eu me inscrevi. Era um edital de uma fundação cultural da Holanda e era um edital para premiar jovens artistas latino-americanos ou para projetos que tivessem como público-alvo a população jovem. E aí, quando eu ganhei o projeto, eu comecei a fazer esse projeto, me interessava muito, era muito importante para mim construir esse projeto junto, que ele fosse um espaço de múltiplas vozes. Então, para conseguir realizar ele, a minha primeira estratégia foi fazer parcerias com, com outras instituições e projetos que já atuam lá no complexo há mais tempo. Então, o meu diálogo com esses jovens aconteceu de duas formas. A primeira foi uma espécie de curadoria afetiva que eu fiz, onde eu convidei amigos meus de infância, pessoas que estavam próximas de mim, e, e depois eu fiz parceria com três projetos que já atuam ali dentro, que é o Coletivo Papo Reto, o Centro Cultural Educap e o Centro Cultural Oca dos Curumins. E aí, a partir desses projetos, a gente foi encontrando esses outros meninos. Então, o Coletivo Papo Reto indicava um jovem que estivesse dentro desse meu assim, recorte, que era gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos. E aí eles iam indicando pessoas que eles achavam que poderiam ser pessoas interessantes, e aí eu encontrava esses meninos que me indicavam outros meninos. Então foi uma construção de rede mesmo, que foi acontecendo assim. Foi uma construção de fato encontrar esses jovens, conversar com eles, entender quais eram os interesses deles, né? Se isso interessava a cada um deles. E aí, quando a gente fechou essa nossa curadoria de 30 meninos, a gente fez uma série de encontros que, que eram encontros para a gente se conhecer, porque era muito importante para mim criar um tipo de narrativa que fugisse dos modelos que a gente conhece, né? Porque muitas vezes quando, quando lançam, quando fazem um projeto sobre esses espaços, sobre a favela, sobre os nossos corpos, tem um perigo muito grande que é falar que é o falar sobre, né? E me interessava falar com esses jovens. Então a gente fez uma série de encontros que eram encontros onde eu convidava esses meninos a produzir um tipo de narrativa que não está ligado necessariamente à informação, mas está ligado a uma forma sensível de se construir
uma autonarrativa. Assim, então, a gente fez esses encontros onde a gente fazia exercícios, onde eu peguei exercícios do teatro, exercícios da dança, exercícios de sensibilização para sensibilizar esses corpos para a gente construir uma entrevista, uma fala que partisse deles, que partisse das questões de cada um, do que cada um tinha interesse de falar. Esses depoimentos, eles são... eles têm essa urgência de cada um. Então, cada vídeo, cada menino desse fala sobre uma coisa diferente. Então, a gente tentou... acho que a gente construiu uma diversidade de corpos, de experiências. A gente tem alguns meninos que falam sobre questões ligadas à paternidade, tem meninos que discutem a questão de gênero, de como é ser uma bicha afeminada no morro. Você tem artistas, você tem... A gente conseguiu criar uma diversidade muito, muito, muito grande de discursos que salientam, de alguma maneira, a diversidade das nossas existências, que são muitas vezes tratadas como algo com pouca complexidade, né? Algo simples, e a gente é muito diverso e muito complexo nesse sentido, né? Então, o processo de diálogo com esses meninos foi assim, foi uma construção corpo a corpo, boca a boca, numa tentativa de expansão de redes, né? O complexo do Alemão é muito grande. Ele é composto por 15 favelas e atravessa 5 bairros da Zona Norte. Então, é um espaço muito grande, assim, né? com muitas pessoas. E essa criação de rede, eu acho que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Seja projeto artístico ou de qualquer outra ordem, porque é muito importante quando a gente faz um projeto para as pessoas, que a gente possa fazer e falar junto com elas, né? Entendendo quais são as necessidades e urgências de cada um, para a gente não reproduzir uma prática que muitas vezes ela é predatória e autoritária, né? Então, o nosso caminho se deu assim, construindo redes num corpo a corpo com esses jovens. Show. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, pode mandar pelo chat. A Paloma ainda fez um comentário. Maurício, se quiser comentar um pouco sobre isso. Não, é muito... Eu acho que realmente a criação de redes é algo fundamental, né? É fundamental, não se faz nada sozinho, de fato. E nesses projetos que de alguma maneira são protagonizados por pessoas pretas, né, ou por pessoas não brancas, e por pessoas por uma população que é historicamente silenciada e invisibilizada, eu acho que a gente tem um compromisso ético de nos potencializar nesse sentido, né? E aí se potencializar nesse sentido fazer com o outro, ouvir o outro, né? Acho que
o processo de escuta, ele é fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso de uma proposição. E aí você falou aqui, né, que são projetos que essa sensibilidade é muito importante também para a construção dos projetos aqui. E aí queria perguntar, não sei para você, Paloma, se alguém quiser responder, quais são os tipos de projetos assim que vocês estão se propondo, quais são as áreas, né? É um espaço, acho que amplo, né? Esse não é um espaço só artístico, assim, mas também de entender como é que esses processos tenho pensado, estou sendo muito provocado assim a pensar as artes, elas são muito, elas têm um processo de tentar perpetuar esse espaço como um espaço elitista, como um espaço supérfluo de alguma maneira, né? Eu tenho pensado que a arte, a cultura tem um papel fundamental no funcionamento de uma sociedade e que talvez a gente precise afirmar mais isso, né? Juntar o que a gente, artista, tem proposto, assim, né? Como discussão da cidade, né? Como discussões com discussões ligadas à saúde, a vários ambientes né, da sociedade que às vezes não levam a gente muito a sério. E aí, não sei se vocês quiserem falar um pouco assim, quais são os tipos de projetos que vocês estão produzindo para a gente até entender mesmo assim, né, se isso que eu tenho pensado, né, se essa provocação ela faz, né, sentido mesmo, assim, de como que a arte e os outros campos de atuação que estão aí na sociedade podem dialogar como potência, né? Tem algum O Léo pediu a palavra e a Hanna tinha feito uma questão. Não sei, Léo, se você vai comentar o que o Maurício estava perguntando a respeito um pouco sobre os projetos. E aí depois, Maurício, se quiser voltar na questão da Hanna, acho que pode ser assim. Vou ler aqui a questão não sei. dela. Pode falar? Pode. E depois eu respondo. Oi, gente. Oi, Maurício. Muito obrigado pela disponibilidade, primeiramente. Não, só reforçar essa questão do quão importante é trabalhar, né, resgatar essa nossa sensibilidade, né, tipo, do corpo negro, porque eu acho que a gente cresce acho que com muito ódio, né, da sociedade por essas questões, enfim, que a gente passa todo dia. E eu acho que até no ambiente familiar a gente é muito acostumado a não expressar, né? Não fazer movimentos bruscos e tal, para uma futura abordagem policial, você tá com o seu corpo travado, enfim. E o quão importante, né, resgatar isso e saber que entender o nosso corpo, resgatar essa ancestralidade e tal, o processo. Eu até queria que você falasse, você já falou já como se deu esse processo, né, esse resgate, etapa por etapa. Em relação ao meu grupo, a gente está fazendo um projeto contra o assédio em transportes públicos. E a gente está muito nessa questão também de ouvinte, né? A gente está fazendo entrevistas
toda semana com mulheres, enfim. E aí a gente está muito nessa questão de escuta e ver qual é a demanda delas, o que elas necessitam, o que seria confortável para ela, porque a gente estava no intuito de criar um aplicativo, né, para tentar reduzir essa questão do assédio. Então, que elas se sentiriam seguras, quais ferramentas elas utilizariam, enfim. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, que eu não tinha ideia de quanto custava a criação de um aplicativo. E eu descobri, e é uma facada total, é muito dinheiro. E aí você falou sobre essa questão do edital. Eu queria saber como é que foi essa busca, né? Porque no seu caso, o seu edital foi até fora do país, né? Que você conseguiu achar. Então, como você conseguiu chegar até ele, né? Porque eu acho que agora a gente está nessa missão também. Massa. Pô, isso que você fala, assim, Léo, sobre esse resgate da nossa ancestralidade, né? É uma coisa tão delicada para nós, pessoas negras, que essa ideia, que essa ancestralidade, ela é quase uma ideia, né? Porque muitos de nós não conseguem nem passar da nossa bisavó, né? Se a gente vai tentar reconstruir a nossa história, a gente não chega, tem gente que não chega. Bom, eu mal sei quem foi a minha avó. Antes dela, eu não sei, assim, né? A gente, a gente, a gente carece, a gente é feito muito por esses vazios, né? E aí, às vezes, fica difícil a gente resgatar uma coisa que a gente não sabe o que ela é exatamente, né? E aí eu tenho, pensado muito na potência da imaginação como política, porque já que essas lacunas talvez a gente não consiga preenchê-las de uma maneira sei lá, histórica, assim, né? Porque nos foi, né, roubado, nos foi sequestrada a nossa história, mas a gente tem a possibilidade de criar a nossa ancestralidade, recriar os nossos a nossa história, já que essa lacuna existe. A lacuna é um espaço de escrita, né? Então tenho acreditado muito que nós somos dramaturgos de nós mesmos, né? Então a gente pode e deve recriar e reimaginar essas ancestralidades e também reimaginar o futuro, né? Porque quando a gente tenta, principalmente nesse momento atual de pandemia, em que nosso país está, né, assim, ele está desmoronando, talvez a gente tenha pensado em como que a gente olha para isso que parece uma ruína como algo em construção, né? Transformar essa ruína em construção. E sobre a questão dos editais, foi muito louco porque, de alguma maneira, isso que aconteceu comigo em tipo, relação a esse né, edital foi quase uma questão de sorte, assim. Eu seguia uns grupos de Facebook, assim, grupos que divulgam e que fazem triagens de alguns editais. A gente, até o ano passado, no âmbito das artes aqui no Rio de Janeiro, a gente estava
a gente está num momento muito precário da falta de política. A gente não tem política pública cultural no Rio de Janeiro, política assim, escrita, algo que nos assegure alguma coisa. A gente não tem. Então, a gente passou por um momento e está passando por um momento de muita fragilidade nesses processos de fomento público, né? A gente ainda tem alguns editais que são de instituições privadas, mas as iniciativas públicas, elas estão muito escassas. Agora, e acho que é uma coisa que não sei se vocês estão ligados, mas há uns 2 meses atrás a classe artística conseguiu aprovar a lei Aldir Blanc, que é uma lei para dar suporte aos artistas nesse momento de pandemia. Foi destinado bastante dinheiro para os estados aplicarem em projetos socioculturais. E então agora a gente está com uma série de chamadas públicas abertas, recebendo propostas no site da Secretaria de Cultura do Estado, na Funarge, e também vão ser lançados editais pela Prefeitura. E acho que também são muito importantes de vocês talvez ficarem, quem tiver interesse, ficar ligado, porque é uma conquista nossa, é um dinheiro público que a gente precisa, que precisa ser investido em projetos culturais. Então tem chamadas para proposições de teatro, dança, das artes visuais, audiovisual, tem uma linha para museus, para projetos de multilinguagens. Então agora tá rolando bastante edital, assim, mas ainda é um espaço muito enfraquecido mesmo, né? Porque a gente não tem política, de fato, política pública que nos garanta alguma coisa. A gente teve alguns anos com uma ideia de fomento, mas que quando mudou o governo, rapidamente isso caiu por terra e a gente viu que a gente não tinha nada que nos assegurasse alguma coisa nesse momento, né? Então, acho que os editais ainda me parecem uma boa, uma maneira importante da gente conseguir viabilizar as nossas propostas, né? Não sei se eu consegui te responder, se eu falei tudo. Conseguiu. Muito obrigado pela troca. Massa. A Hannah, deixa eu ver o que a Hannah perguntou que eu não tinha conseguido ver. Que ela perguntou se eu, voltando, né, ali aos meninos, se eu enfrentei alguma reticência desses meninos ou das famílias. Bom, Hannah, sim, encontrei algumas resistências, assim, com os meninos, né, nesse tem uma coisa que é muito massa, assim, que eu acho muito bonita e é muito desafiador, porque quando você vai ao encontro do outro, geralmente você vai ao encontro de um desconhecido, né? Então é sempre um risco. E acho que não tem... Então, tem sempre essa tensão ali do não, ou de uma desconfiança, principalmente porque a gente sofre
com processos de, como é que eu posso dizer assim, sempre há uma desconfiança, assim, né? Eu, pelo menos, sempre desconfio quando surgem com um projeto que fala, né, que fala sobre a favela ou fala sobre a negritude. Sempre tem um movimento de resistência, porque já teve muita usurpação, assim, né? Os diálogos são sempre muito violentos, né? Então, encontrei bastante na resistência, no sentido de algumas pessoas, de alguns meninos, primeiro quererem entender o que que é. E aí, o que é também quem eu sou, né? Porque como esse projeto ele, ele, ele foi criado nessa relação biográfica forte, assim, né? Eles precisavam muito se sentir seguros, porque é um espaço de muita exposição. Então, por isso que eu tive muita calma em fazer esse projeto e foi por isso que eu fui fazer parcerias, porque estar junto com essas três instituições, com essas três iniciativas, me dava mais segurança para que esses meninos pudessem confiar em mim e se sentirem em um espaço de respeito e afeto com essas histórias, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pegar essas histórias, esses discursos e articulá-los e dar uma forma para eles, uma forma artística, assim. Então, encontrei tive muitos momentos de tensão, momentos de repensar os projetos, sabe? A própria, né, estrutura ali do projeto. Tive que lidar com a situação da violência no morro, porque a gente tinha todo esse é um projeto, né? Mas ele tem todo, é um projeto artístico e tem todas as etapas de realização que a gente tinha que cumprir. Então a gente teve as filmagens, então contratar a equipe, marcar, e aí teve dia da gente estar com tudo montado. É um processo, foi um projeto que custou dinheiro, né? Foi um projeto trabalhoso, foram 30 entrevistas, a gente não tinha muito dinheiro, então a gente tinha que adequar o dinheiro, as possibilidades ao tempo. Então a gente teve uma execução que teve que ser muito certinha. E aí, por exemplo, em um dos dias de filmagem, a gente não pôde filmar porque começou uma operação no morro. E aí não tinha o que fazer, porque as filmagens eram todas feitas na laje da minha casa, então não dava para a gente estar na laje enquanto estava na possibilidade de um confronto policial. A gente não podia se deslocar nem colocar os meninos em riscos. Então, houve muitas tensões assim para realização desse projeto. Algumas tensões mais externas, assim, né, como essa questão da violência, mas também esse momento deles ganharem confiança em mim e ganharem confiança no projeto para poder
seguir junto. E aí, quando a gente conseguiu passar desse momento de construção ali, sabe, de conversas, de falar e ouvir bastante, a gente conseguiu ganhar o engajamento deles também. Então, esses meninos se tornaram, de muitas maneiras, multiplicadores do próprio projeto, multiplicadores das ideias, e aí foram expandindo e levando isso para cada ambiente onde cada um atuava. E aí foi isso. E acho que é por isso que é fundamental a gente criar redes e criar essas relações para que a gente possa se assegurar o máximo que a gente puder, assim, né? Realizar um projeto é sempre é sempre algo difícil. Você não sabe exatamente, por mais que você planeje, né, que você tenha, que você crie ali, né, que você saiba o que você vai executar ou propor, tem uma coisa que acontece entre o que você imagina e o momento em que você executa, né? Eu acho que é isso. Maurício, acho que, assim, não sei se... Vou ver aqui se tem mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui também. Tem uma coisa que talvez seria interessante você dizer, é um pouco sobre esse processo de formação dessas parcerias, assim. Como é que você encontrou essas pessoas? Como é que foi o processo de abordagem? Como é que você sabia quem poderia te facilitar esse caminho? Quem seria importante para poder te abrir outros caminhos? Que acho que é uma coisa que é importante saber fazer, comunicar, chegar, identificar e encontrar pessoas que possam te ajudar nessa caminhada, né? E seu projeto, acho que tem bastante essa característica, né, de entrelaçamento de pessoas, né? Uhum, uhum. Foi se dando, assim, esse projeto foi o meu primeiro projeto, foi o primeiro projeto que eu realizei, assim, né, que eu que eu fiz, que eu estive à frente. Já tinha feito alguns trabalhos antes, né? Fiz alguns trabalhos, mas esse foi o primeiro projeto que eu fiz. E aí, eu tomei muito cuidado mesmo com isso, porque para mim essa era uma questão muito importante, assim, como construir as relações de uma maneira que eu acredito que seja ética, que seja respeitosa, que seja afetuosa, porque a minha experiência já me mostrou, já passei por muitos espaços onde essas abordagens não foram feitas de uma maneira ética ou delicada. Então, quando comecei a pensar esse projeto, isso era um dos grandes princípios para mim, assim, respeitar essas pessoas, né? Criar relações de trabalho respeitosas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um mapeamento. Como o meu projeto ele já tinha recortes muito definidos, né? Eu tinha assim, recorte geográfico, espacial, esse projeto aconteceria todo dentro do complexo do Alemão. Então eu comecei a mapear, fazer uma pesquisa mesmo assim de projetos e iniciativas que existiam ali dentro.
Aí a primeira iniciativa que eu fui fazer, que eu fui falar, foi com o Centro Cultural Oca dos Curumins, que para mim era um espaço muito um espaço muito importante afetivamente, porque esse centro cultural ele foi criado e é gerido pela tia Beth, que foi a pessoa que me ensinou a ler, que é uma professora, uma educadora do Complexo do Alemão, que dá aula desde os anos 90, dos anos 80. Ela era uma explicadora, daquelas explicadoras clássicas, né, de que tinha muito ali no subúrbio. E ela educou muitas pessoas ali no morro e foi transformando a escola, a casa dela numa escola. Aí a escola foi crescendo, depois a escola virou um centro cultural, que é o Centro Cultural Oca dos Curumins. E aí o que eu fiz, esse foi o primeiro espaço com quem eu fui falar. Então, quando eu fui conversar com a tia Beth, eu tinha já muita... Bom, ela já me conhecia, né? Mas ela me conhecia... ela não conhecia o que eu sou hoje, né? Então, teve todo um processo de me reapresentar para ela, né? De dizer quem eu sou hoje e o que eu estava e o que eu queria com aquela proposta, assim. Então, eu acho que tem uma questão que é você saber bem o que você está propondo mesmo, assim, né? Tem uma eu acho que é importante uma clareza e uma honestidade nesses diálogos. Mesmo que você não tenha necessariamente, mesmo que você não saiba exatamente o que e como você vai fazer, mas acho que é importante você saber o que você deseja, né? O que você quer, quais são os seus objetivos ali. E aí, com essa primeira parceria, que foi com o Oca dos Curumins, eu fui muito explicando a minha trajetória e como que eu cheguei nesse projeto, assim, né? Como é que o que eu queria. E eu sabia que aquele espaço ali era um espaço que poderia que eu poderia construir uma parceria interessante, boa para os dois, né? Para os dois lados, assim. Então acho que é muito importante esse mapeamento de possíveis redes. E aí depois o Centro Cultural Educap e o coletivo Papo Reto eram duas propostas, eram dois espaços que eu já conhecia muito bem, por frequentar, por conhecer, assim, por ter pessoas, né, por conhecer mesmo a atuação. E acho que é muito importante isso, de você saber com quem é que você está criando as parcerias, conhecer o outro, assim, ali, né? Então, com esses outros dois espaços, eu meio que bati na porta, falei: oi, meu nome é Maurício, eu sou daqui. E aí fui conversando. Não, é um processo que demanda tempo, né? Não foi uma construção que eu fiz em um encontro. Foram alguns encontros, alguns encontros longos, outros encontros mais curtos, mas é uma construção que você não faz de uma hora para outra, né?
pelo menos a minha relação na construção dessas parcerias, foram parcerias que foram se dando com o tempo, assim. Então, foi coisa de fazer essa pesquisa anterior, né, para conhecer esses espaços e depois ir dialogando, né, e entendendo os interesses. E aí tem uma coisa que também acho que é muito importante, que é assim, quando você vai, pelo menos a forma com que eu fui fazendo, assim, quando você vai ali construir uma parceria, se propor uma parceria, você tem que estar aberto ao outro, né? A parceria, ela precisa ser um movimento, é uma via de mão dupla, né? Então você também tem que ter uma escuta para o outro. Em alguma medida é uma tensão, porque você tem que ter o seu projeto, acho que muito bem estruturado, mas ao mesmo tempo que essa estrutura ela possa ser porosa, né? Ela possa ser atravessada nesse encontro com o outro, né? Então foi se dando muito assim, sabe, num processo de tempo, assim, de conversar, entender, conversar de novo, repensar, repensar e aí levar para o outro as suas reflexões. Eu, como o meu objetivo com esse projeto, ele não era necessariamente numérico e não era um objetivo muito material, tinha uma construção de pensamento ali que era muito importante para mim. Então, a construção de parceria, em algum nível, foi uma estruturação, uma nova estruturação também do projeto, porque nesse encontro eu entendi, por exemplo, que eu precisaria de mais tempo com os meninos. Quando eu encontrei os parceiros, e aí percebi que para construir aquela parceria eu precisava de um tempo maior, um tempo de escuta maior ali. Eu entendi que com os meninos, que seria um diálogo muito mais intenso do que a parceria em si, né, do que o centro cultural, eu precisaria de mais tempo ainda. Então, esse momento ele é muito crucial para como você vai executar o seu projeto. E aí foi assim que eu fui fazendo, nessa construção de tempo, de diálogo, de falar, escutar, visitar o lugar. Como eu já estava ali dentro, isso estava muito ligado, assim, né? Mas acho que principalmente quando a gente vai realizar um projeto que tem alguma distância do lugar onde a gente atua, seja ele geográfico, seja ele político, seja ele qual for, a gente precisa ir com muito tato, assim, né? Com muito cuidado, com muita escuta, para a gente falar com essas pessoas, porque é o que nos interessa, assim, né? Massa. Queria perguntar aí se o pessoal tem mais alguma questão, tem alguma pergunta, alguma coisa que surgiu aí que queria trazer para o Maurício. A Paloma tinha comentado uma coisa aqui que eu só vi agora, ela falando sobre a concorrência em editais desfavorecem os projetos periféricos.
Tem isso mesmo, mas a gente tem que tentar, né? Eu acho que esses espaços são espaços que a gente precisa ocupá-los, mas tem ainda alguns editais e algumas propostas que de alguma maneira tem como público-alvo propostas de artistas periféricos ou de artistas né, de proposições feitas por pessoas negras ou por pessoas periféricas. Tem alguns editais e algumas propostas que têm uns direcionamentos, assim, sabe? Que aí também é uma possibilidade dentro desse espaço que às vezes que muitas vezes ele é difícil mesmo, né? Tem uma concorrência muito grande e a gente acaba ficando desfavorecido, né? Desfavorecidos. Mas também tem um movimento que algumas instituições têm tentado fazer, que é ter pessoas periféricas e pessoas negras, mulheres, LGBTs, também nesses espaços de poder, né? nesses espaços de análise dos projetos, porque se você também tem uma diversidade, por exemplo, na curadoria, né? Nos curadores, você com certeza vai ter um tipo de olhar diferenciado para propostas assim. Acho que esse é um dos pontos importantes, né? De que a gente precisa, enquanto população negra, estar representado em muitos setores, né? Não só na realização das coisas, mas nos processos de análise, de pensamento e de construção dessas outras construções, né? Queria aí ver aí com o pessoal se tem mais alguma questão, alguma coisa que queria levantar para o Maurício. A gente já está com mais ou menos 1h10 de conversa. Se tem alguma coisa que ele poderia trazer, que poderia ajudar os projetos de vocês, alguma coisa que da experiência dele poderia ser trazida. Eu acho também uma coisa que talvez seria interessante, Maurício, acho, mais ou menos para a gente já encaminhar para o fim, talvez você falar um pouco como é que abrir essa porta, começar esse movimento, te abriu outras portas também, né? Você acompanhei o projeto e você foi falar, a apresentação do projeto, você teve vários espaços de discussão com outras pessoas que fazem trabalho sobre negritude, né? Nomeadamente a Jamila Ribeiro teve uma sessão com você, a Joceline Catar, lá de Portugal também. Sei, talvez esses frutos também é bom mostrar também. Queria que você nomeasse, contasse um pouco dessa história do pós-projeto também, né? Assim, tem essa coisa, né, que o Museu dos Meninos, ele é um projeto feito de muitas ações. E aí ele foi se desdobrando em muitas coisas. E no começo do ano eu ia fazer uma etapa desse projeto, que seria a construção de uma videoinstalação e de uma performance. E eu estava ensaiando já no processo de criação. A gente ia viajar para apresentar.
estrear o trabalho e aí começou a pandemia, tudo foi suspenso, a gente teve que interromper o processo que a gente estava fazendo. E aí o que aconteceu foi que, em resposta a tudo isso que a gente está, né, vivendo aqui no Brasil, potencializado pela pandemia do coronavírus, eu criei um projeto chamado Arqueologias do Futuro, que é um desdobramento do Museu dos Meninos, onde eu propus uma série de visitas guiadas virtuais ao acervo do Museu dos Meninos, onde eu convidei 8 artistas, pensadores, ativistas negros do Brasil e de fora do país para responder uma pergunta que era como que a gente pode escurecer o futuro. Nesse período todo da pandemia, uma das minhas angústias era essa falta de perspectiva que a gente tem vivido de uma maneira muito intensa, né? E essa dificuldade da gente imaginar, pensar em um futuro. E aí quando a gente vai filtrando e pensando, por exemplo, que na situação política atual as possibilidades de futuro para a população negra são cada vez mais escassas, porque a gente vive um processo de violência que não cessa. É uma violência policial, é uma violência epistêmica, é uma violência que se dá pela falta de... pelo abandono social durante uma pandemia que acaba matando pessoas pretas e pessoas pobres. E aí, diante disso tudo, eu achei que era importante a gente criar um espaço de pensamento, um espaço de reflexão acerca do futuro, proposto por pessoas negras que atuam nessa luta antirracista. E aí eu fiz essa série de encontros onde eu dialoguei com a Djamila Ribeiro, com a Joacine Catar, que é uma historiadora e deputada portuguesa. É a primeira deputada negra eleita em Portugal, a primeira deputada negra eleita em 2019, só em 2019. Recebi o Yuri Cruz, que é um artista visual aqui do Rio de Janeiro. Foi um espaço de intercâmbio, de trocas de experiências pessoais e culturais acerca da negritude, pensando e apontando possibilidades de transformação e recriação do futuro, onde a gente, de alguma maneira, pensou em formas de transformar essa ideia, onde a gente conseguiria formas de fato escurecer o futuro. E aí a gente meio que criou, no final desses 8 encontros, uma espécie de tratado
de ações para a gente enegrecer o futuro. E como é que a gente enegrece o futuro? E aí essas pessoas vão apontar possibilidades e soluções muito distintas a partir da filosofia, a partir das artes, a partir de um ativismo, de uma luta política. Então foi um espaço muito importante que durou 2 meses, em um espaço de troca mesmo, de intercâmbio cultural e de experiências, de filosofias, de práticas, de métodos que visavam isso, construir novas epistemologias, né, para as narrativas negras, né? E a gente fez esses encontros, a gente vai começar a subi-los para o site. Eles foram gravados e vão ficar disponíveis. Depois eu posso até passar para você, Matheus, os links, que se você quiser, se as pessoas quiserem ver, foram muito legais, assim, ouvir pessoas de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, como a Joacine em Portugal, 2 artistas da Holanda, uma outra museóloga de Londres, e aí como perceber como as aproximações e as distâncias dessas experiências da negritude em outros lugares do mundo e como que como que a gente pode talvez integrar mundialmente essa luta antirracista, né? Como que, entendendo um pouco como funciona em outros lugares, a gente pode expandir o nosso vocabulário de ações aqui no Brasil. Massa. Eu acho que, assim, a gente já pode caminhar para o fim. Eu queria ver se alguém mais tem alguma questão, se não, passava para o Maurício para ele falar algumas últimas palavras, alguma coisa que você queria deixar para o pessoal. E é isso. O que você acha? Massa. Ó, eu fiquei muito feliz, assim, né, com o convite, Matheus. Acho que é, eu acho que é muito sobre isso que a gente falou, assim, hoje um pouco, né, sobre essa construção de redes, né? Isso aqui é uma construção e uma expansão de rede, assim. Então, eu fico muito grato pelo convite em poder partilhar isso com vocês, ouvir também, assim, ouvir vocês e acho muito, me comove muito esses espaços de imaginação, né, e de criação, assim. Acho que vocês estão em um processo aí de pensar e estruturar essas ideias, né, para a construção de novas cidades, né, de uma cidade nova, de uma cidade diferente. E acho que é muito importante a gente afirmar esse caráter e a importância da imaginação como política e como uma ferramenta e uma engrenagem de transformação social, né? Acho que
o que vocês estão aí fazendo, né? Como o Léo falou do grupo dele que está aí pensando, criando, imaginando como fazer, né? Como propor um espaço de diálogo, de denúncia, de assédio, ou seja, do que for, né? Isso é um exercício de imaginação, de criação. Isso é algo essencial e muito importante para a transformação de uma sociedade diferente, de uma cidade mais inteligente, mais cuidadosa e abrangente. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Show, muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, pela presença e por partilhar essas ideias. Obrigado por todo mundo que também esteve presente. E é isso. Massa. Obrigado, gente. Quem não viu ainda, vejam no Museu dos Meninos. Eu vou colocar o site aqui no chat, museudosmeninos.com.br. Aí lá dá para assistir os vídeos, conhecer mais o projeto. É isso, muito obrigado, galera. Isso aí, valeu, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Tchau.